Bom, o hedge cambial, ele é um conceito que nasceu nos Estados Unidos, né? Nasceu naquele momento por uma proteção específica do plantio, né? O americano tem essa tradição muito arraigada do plantio, do desenvolvimento, e lá foi criado o conceito de hedge cambial, que na tradução da palavra é capital de cobertura. É como um capital de variação a qualquer tipo de transação em moedas diferentes ou até mesmo em contratos de fornecimento. Na época, o dólar, né? Hoje o hedge cambial ele abrange todas as moedas do planeta. Para nós brasileiros, o hedge cambial ele faz sentido quando você tem uma estrutura que não é internacionalizada. Por exemplo, se a sua empresa por exemplo, ela vende produtos importados ou ela planta, ela tem plantio. Todos os produtos que ela compra, defensivos agrícola, sementes, máquinas, tudo é dolarizado. O Brasil é um país ao qual o dólar é a moeda que baliza toda a nossa economia, não é o real, né? Tanto é que, numa recente publicação, o Campos Neto disse, né, o Brasil depende do dólar. E é assim que funciona. Dependemos, temos reservas cambiais, e o hedge cambial, ele, quando você não tem uma internacionalização, você fica sujeito ao dólar. E é isso que mais assusta o brasileiro. Porque ele, pelo fato dele não ter como captar dinheiro lá fora, porque não conhece o que nós vamos discorrer aqui, ele fica refém de uma variação de 85% interno do dólar. Então, quando você começa a captar lá fora e começa a trazer o seu recurso diretamente ao Brasil pela Lei 4131, você mitiga o risco do dólar e, consequentemente, o hedge cambial. Você escapa do problema porque eu costumo dizer que o hedge cambial é como uma pessoa que não sabe nadar. Se você não sabe nadar, você precisa de um salva-vida. E o hedge cambial é um salva-vida para quem não sabe nadar, porque, obviamente, a variação da moeda não te permite você buscar novo crédito, não permite se aperfeiçoar. Quando você tem uma internacionalização, você mitiga esse risco. Mas o hedge cambial, isso é um capital de cobertura que oscila, né, de acordo com as variações cambiais entre as moedas brasileira, europeia, americana e assim sucessivamente. A taxa Selic tem alguma influência nele? Não, não tem. A taxa Selic não tem influência no hedge cambial direto, não. Na verdade, a valorização das moedas, elas são um cálculo muito complexo, que tem a ver PIB, tudo, de países. Quando você diz respeito ao real, sim. Então, quando você fala a taxa Selic muda a valorização do real, muda. Mas quando você olha isso no cenário de captação ou de compra e venda internacional, a Selic interna não mexe nisso. Aí já é vamos dizer, um critério da moeda corrente, por exemplo, dólar, dos Estados Unidos e do cenário global. Pouco importa o nosso cenário brasileiro. O que importa é a desvalorização, a valorização do real, mas o valor da moeda americana ou do euro, por exemplo, é soberana e não depende de nada da nossa moeda ou de qualquer índice interno nosso. Então, justamente, o comportamento de cada país emissor da sua moeda. Por exemplo, os Estados Unidos, ele está tendo apesar de estar com juros altos, ele está tendo uma boa melhora nos cenários internos dele, geração de emprego, entre outras coisas. Com isso, fortalece a moeda. Fortalece a moeda. Obviamente, na Europa, você também tem uma melhora de algum cenário, fortalece lá. E assim, a moeda da China e outras moedas. Como que isso influencia vamos dizer, no comércio global? Hoje, a moeda dominante é o dólar. Todos nós, todos os países transacionam mercadorias, produtos, tudo com base no dólar. Essa moeda, ela é o lastro dela dentro do país, ela hoje é feita em petrodólar, em petróleo. A estabilização do dólar está muito ligada ao petróleo. Já quando você é um investidor e você vai pôr capital num país como o Brasil, o que você tem que enxergar? Você tem que enxergar a desvalorização dessa moeda ao longo do tempo, o retorno sobre o investimento que você terá e a variação da moeda de investimento, no caso, se eu estou investindo o dólar, frente àquela moeda, que é o real. O dispositivo de proteção ele está mais na maneira com que você investe do que na maneira com que você manuseia o recurso. Ou seja, como você, por exemplo, está investindo de dólar para real, você precisa considerar que no nosso país é 1 para cada 5. Então, em moeda corrente, seu risco se multiplicou por 5. Então, você, na hora de fazer investimento, você tem que escolher investimentos de rápido retorno, você tem que escolher investimentos de rápida saída
ou você tem que investir em períodos de longo prazo, mas com estabilidade de crescimento, tipo o agronegócio. Ele tem uma estabilidade de crescimento, ele vem crescendo. Sim, esse ano não será um ano bom, mas ele tem uma estabilidade de crescimento, construção. Então, o investidor se protege movimentando o fluxo financeiro. Um exemplo, o Brasil agora, recentemente, ele teve uma queda da Selic. A queda da Selic, o que ela faz? Uma menor remuneração do título do Tesouro, o que afeta a rentabilidade de quem investiu no Brasil. O que aconteceu? Parte do dinheiro da Bolsa foi para os Estados Unidos. Porque lá a taxa... Ah, senhor, mas a taxa lá é menor que aqui. Realmente, a taxa de remuneração lá é em torno de 5,25 a 5,50, enquanto no Brasil está de 10 a 10,25. Por que que o capital, quando saiu de 13,25 e caiu para 10, uma parte saiu? Porque aí vem a questão de risco. Ou seja, para o investidor pôr o dinheiro no Brasil, ele quer receber uma remuneração de X pontos percentuais para correr o risco Brasil. Lá ele ganha menos, mas também o risco dele é menor. Então, o investidor sempre se protege olhando o risco, variação da moeda local e retorno do seu investimento.